Boa noite. Boa noite. O Jornal Band Minas de hoje começa com uma fatalidade que serve de alerta para todo mundo que tem criança em casa. Morreu o bebê de 1 ano e 5 meses que se afogou numa máquina de lavar em Santa Luzia. O enterro foi hoje à tarde. O corpo do bebê de 1 ano e 5 meses que se afogou em uma máquina de lavar roupas foi enterrado às 5 horas da tarde aqui no Cemitério do Carmo, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. Durante o velório, muitos parentes e amigos da família estiveram aqui no cemitério. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar a morte do bebê. Após as investigações, a mãe pode ser indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Hoje, o repórter André Salles foi até a casa da criança em Santa Luzia e conversou com a família. Gustavo Antônio Ribeiro Nunes estava com 1 ano e 5 meses. De acordo com a avó materna, Zilda Soares, a criança caiu na máquina de lavar quando a mãe saiu para comprar leite. Ela foi buscar e lá falou: Yasmin, desliga o tanque. Yasmin desceu lá embaixo e desligou o tanque. Ela subiu, aí ela ficou lá em cima arrumando o sobrado, que eles dormem em cima. Depois o vô falou assim: Yasmin, cadê o Gustavo? Ela falou assim: ô vô, vai atrás dele. Quando ele chegou lá, ele estava com as perninhas para cima dentro do tanque. O sargento do Corpo de Bombeiros, Márcio Lopes, fez o primeiro atendimento. Ele acredita que Gustavo ficou submerso durante pelo menos 10 minutos. Conseguimos fazer ela voltar, ela respirar normal, e ela permaneceu aproximadamente uns 15 minutos a meia hora respirando, voltou e depois de imediato sofreu uma nova parada. O bombeiro lembra dos cuidados que os pais devem ter com as crianças mais novas. Se ele vê uma máquina lavar, vê rodando, é novidade, quer chegar próximo e olhar. Se vê um balde com água, acha que é um brinquedo e cai de ponta e afoga dentro de um balde de água. Então são muitos cuidados que todos os adultos têm que ter com criança, próximo a fogão, próximo à água, à escada. Para a família, resta apenas a lembrança de Gustavo. Ele era brincalhão, alegre, satisfeito, não tinha problema nenhum. E para você entender como é importante ficar de olho nas crianças, veja como ocorreu o acidente com o pequeno Gustavo. A máquina é daquelas antigas, com a tampa na parte de cima. Na hora do acidente, ela funcionava com a tampa aberta e estava cheia de água e roupas. O menino de 1 ano e 5 meses subiu uma escada pequena que ficava ao lado da máquina e caiu de cabeça lá dentro, onde permaneceu por cerca de 10 minutos. Não há culpados numa fatalidade dessa. Nós que temos criança em casa precisamos estar o tempo todo de olho no que elas estão fazendo e avaliar sempre os riscos do lugar onde elas estão. Moedas, cortinas, escadas, baldes, tudo pode ser perigoso para elas. Por isso, eu faço um apelo e me incluo nessa também. Vamos manter as crianças sempre perto da gente. Não permita que elas brinquem fora do seu campo de visão, porque 1 segundo distante dos adultos é suficiente para que elas se machuquem ou, pior, morram de forma trágica, como o pequeno Gustavo, que se afogou dentro da máquina de lavar. Foi enterrado hoje, no fim da tarde, o corpo do estudante capixaba que morava em Contagem. Eiderlane Andrade, de 24 anos, se afogou na virada de ano na Praia da Boa Viagem, em Recife, no Pernambuco. Testemunhas disseram que ele tinha bebido antes de entrar no mar. Eider viajou acompanhado de 18 amigos para as festas de fim de ano na capital pernambucana. 2 homens morreram afogados em Montes Claros, no norte de Minas. As vítimas estavam em pontos diferentes da cidade. Janderson José da Rocha, de 33 anos, desapareceu na Lagoa Interlagos. A operação de resgate durou até a manhã de hoje, quando os bombeiros conseguiram encontrar o corpo. Momentos antes, uma pessoa que estava próxima ao Rio do Cedro, na BR-135, pediu socorro ao ver um rapaz submerso. Douglas Ribeiro Soares, de 15 anos, estava a 7 metros da margem do rio. E a partir da próxima terça-feira começam as obras de implantação do BRT na Avenida Paraná, no centro de Belo Horizonte. Isso vai gerar impactos significativos no tráfego daquela região. Até porque por dia passam 28.500 veículos pela avenida. Para a intervenção, a Paraná será fechada no sentido para quem vai em direção à Avenida Amazonas. Mas o tráfego no sentido contrário, rumo à rodoviária, será mantido em algumas faixas durante todo o período da obra, que deve ser concluída no fim deste ano. Os desvios para quem precisar ir da rodoviária para a Avenida Amazonas serão feitos pela Avenida Olegário Maciel e ruas Curitiba e Guaranis. Por causa dessa intervenção, 39 linhas de ônibus gerenciadas pela BH Trans e 45 pelo DR terão itinerário alterado.
Além das obras da Avenida Paraná, a partir da próxima segunda-feira, a alça do viaduto B, que liga a Avenida Pedro II ao Olegário Maciel, será fechada para obras de alargamento do viaduto. A programação para a obra que vai ocorrer no viaduto B, que é a obra de reforço da estrutura e alargamento, ela está programada para ocorrer durante 30 dias. E foi programada justamente para esse período, que é a época de menor fluxo de veículos dentro de Belo Horizonte. E a alternativa para quem vem da Pedro II conseguir chegar ao centro é passar ou pelo elevado Castelo Branco ou então seguir a Pedro II, pegar Antônio Carlos no sentido Pampulha, pegar o primeiro viaduto de retorno centro e entrar na alça do viaduto B, que liga Antônio Carlos à Rua dos Caetés. Um estudo inédito da BH Trans apontou os 20 cruzamentos mais perigosos para os pedestres aqui em Belo Horizonte. O repórter Eloy Oliveira, ao vivo, traz todos os detalhes. Boa noite, Eloy. Me conte que cruzamentos são estes. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos do Band Minas. Olha, são 20 cruzamentos, como você disse. A maioria deles está localizada na região central de Belo Horizonte. E alguns deles aqui onde nós estamos, no entorno da Praça da Estação. Além deles, claro, há outros cruzamentos bastante perigosos. São a Avenida Afonso Pena com Álvares Cabral e Rua São Paulo, Avenida Amazonas com Tamoios e Rua da Bahia com Guaicurus, além da Afonso Pena com Espírito Santo. O mapeamento foi feito no segundo semestre de 2012 e analisou acidentes envolvendo um período de 1 ano. A média na capital é de 8 atropelamentos por dia. Pedestres e motoristas de carro dividem a culpa em números percentuais de acordo com o estudo. 28% das ocorrências são causadas por falta de sinalização ou obstáculos no passeio. Agora, o número que mais impressiona envolve justamente os motociclistas. 45% dos atropelamentos envolvem os motociclistas e pedestres. Um número que para a BH Trans é considerado alto. Monique. Obrigada, Eloy, por fazer esse alerta. 2 carros pegaram fogo no bairro Anchieta, região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos estacionados na rua Pinhuí começou a pegar fogo. O motorista se apavorou, saiu do carro, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Com isso, um segundo veículo foi atingido e acabou pegando fogo também. Por sorte, ninguém ficou ferido. As imagens foram enviadas pelo telespectador Cláudio Filardi. Você aí de casa também pode participar do Jornal Band Minas. Basta enviar imagens ou fotos para o nosso e-mail, redaçãomg@band.com.br. 113 pessoas morreram nas estradas estaduais e federais que cortam Minas durante os feriados de Natal e do Ano Novo. Números alarmantes que foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Entre os dias 21 de dezembro e 2 de janeiro, foram registrados somente nas rodovias federais mineiras 1.087 acidentes com 640 feridos. O número de mortes foi de 56. Comparado com o feriado do ano passado, o número de acidentes foi menor em 2011. Já o registro de mortes foi 14,5 maior em 2012. Somando o número de acidentes nas rodovias federais e estaduais, foram 1.845 acidentes, com mais de 1.300 feridos. Morreu ontem, aos 60 anos, vítima de insuficiência renal, jornalista, radialista e escritor Eduardo Lima. Mineiro de Montes Claros, Eduardo destacou-se em Belo Horizonte como apresentador do programa Viva a Tarde, da Rádio Itatiaia. Trabalhou na Band na década de 80 e atualmente assinava uma coluna em um jornal da capital. Foi vereador e secretário de esportes em Belo Horizonte. Conhecido por seu estilo poético, foi cantor, ator, diretor e roteirista. Eduardo Lima estava internado com complicações cardíacas. Seu corpo foi velado no salão principal da Câmara Municipal de Belo Horizonte e cremado no fim da tarde no Parque Renascer em Contagem. Ano novo, problema velho em Santa Luzia. Os moradores sofrem com a falta da coleta de lixo. Desde 2012, as ruas da cidade estão tomadas pela sujeira.
Em todas as esquinas de Santa Luzia, na Grande BH, é possível encontrar lixo jogado. Verdadeiras montanhas de sujeira estão em todos os bairros da cidade. As lixeiras estão lotadas. A população, que está sem coleta de lixo desde o final do ano passado, não aguenta mais conviver com a sujeira. E o lixo está com mau cheiro, está com bicho, está muito complicado. Existem pessoas que estão tirando o lixo da porta da casa delas e levando para a porta das outras. Daqui a pouco isso vai dar briga, vai dar confusão. Ah, minha casa está fedendo, deixa eu levar para a casa do vizinho que ele não está em casa. O prefeito Carlos Calixto assumiu o executivo municipal nesta semana e garante que o problema já está sendo resolvido. Ontem a gente começou com 7 caminhões de lixo, hoje nós temos 20 caminhões trabalhando num mutirão. O prefeito garante que até o fim do mês a coleta volta ao normal. Começamos então hoje com esse grande mutirão e num prazo máximo de 20 dias nós devemos ter percorrido com o mutirão toda a cidade. O prefeito eleito em Santa Luzia disse ainda que a prefeitura foi fechada para o atendimento ao público por 15 dias para que a atual administração faça um balanço financeiro e administrativo do município. Segundo ele, todos os contratos serão revistos, inclusive da empresa responsável pela coleta de lixo. Você vai ver a seguir que uma reunião discute o problema da superbactéria em Betim. E guaritas irregulares vira problema na capital. Vamos ver imagens ao vivo da Rua da Bahia com a Santos Dumont. Trânsito tranquilo neste momento. Agora são 7 horas e 1 minutinho. Nós voltamos já. Jornal Band Minas.